Ok, hoje nós vamos ouvir uma story bem famosa. Sabe aonde? É um tipo de historinha, chama Gingerbread Man. A historinha. E nessa story, o Gingerbread Man, ele não é um animal, ele não é um animal, ele não é uma pessoa. Não, ele não é. Quem será que ele é? Essa historinha ela é muito famosa lá na Inglaterra. Não é animal. Todas as crianças da Inglaterra, lá na Grã-Bretanha, sabem essa historinha desde pequenininho, como se fosse a Chapeuzinho Vermelho para nós, tá? Little Red Riding Hood. A Chapeuzinho Vermelho para nós sabemos a Chapeuzinho Vermelho desde quando a gente é pequenininho do pré, não é? Lá também, essa historinha que eu vou contar pra vocês, ela é muito famosa. Não pra gente, porque a gente, né, não ouve muito inglês, não é verdade? Agora já estão ouvindo, ok? Então vamos lá? Ok. Once upon a time, there was a boy. You know what is a boy? Yes? Boy? Who is boy? Who is boy? Tem-se percebido transformações nos modos de conceber o processo da aprendizagem de línguas. A ênfase na natureza social e interativa desse processo implica uma concepção socio-interacionista de aprendizagem de língua estrangeira, que consiste em dar prioridade às atividades consideradas promotoras de oportunidades de interação social entre os participantes em contextos de ação. A ideia subjacente é a de que os aprendizes se apropriam dos conteúdos praticados em sala de aula, mormente ouvindo e reproduzindo enunciados concretos por meio da comunicação verbal. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, tais procedimentos permitiriam o desenvolvimento de mecanismos de socialização que, por sua vez, proporcionariam ao estudante a oportunidade de exercer desempenho participativo, autônomo e crítico no mundo em que vive. Quem é boy aqui? Levanta a mão. Eu não sou boy. Boy. Não, boy. Boy. Ele é boy. Eu não sou. As meninas também não são boy. Ok. There was a boy. Havia um boy. E esse boy, ele tinha um grandfather. Grandfather. Yes. E uma grandmother. Yes. And one day, he asked Rose to make a cookie. You know what is cookie is? A cookie. A cookie. Yes. But he wants a cookie like a man. Essa é a visão sociocultural de aprendizagem de língua estrangeira que, a partir de preposições vigotskianas, estabelece uma conexão explícita e direta entre as interações interpessoais e a emergência de processos psicológicos individuais, ou seja, condições para a emergência de funções humanas autorreflexivas e determinadas pelas relações sociais específicas que o indivíduo mantém ao longo da sua existência. Por esse viés, de acordo com Vygotsky, a aprendizagem de língua estrangeira também é considerada uma prática cultural tanto dependente da participação do indivíduo em contextos socialmente definidos e de atividade conjunta, quanto seguidora do mesmo percurso de apropriação dos demais signos sociais. É a internalização do plano interpsicológico ou de interação social para o intrapsicológico ou cognitivo. Um processo complexo que requer o desenvolvimento de mecanismos cognitivos de um modo crescentemente autônomo, isto é, consciente e voluntário, e descontextualizado dos instrumentos de mediação. A partir do pressuposto vigotskiano de que o pensamento se completa na palavra, a interação social é entendida como um processo cognitivo, que
que une o social e o individual, de modo que, assumindo como verdade que a materialidade linguística mediadora da interação é um fator resultante da função da linguagem de mediar a cognição, tanto o funcionamento mental quanto os processos de aquisição de língua estrangeira poderiam ser examinados por intermédio da análise da linguagem mediadora da interação social. Assim como também seria possível distinguir, reconhecer as estratégias por meio das quais os interlocutores se apoiam para a construção do conhecimento. Yes, e esse cookie tinha que ter formato de man, de boy. De menino. Yes, formatinho de boy. Por que será que ele queria um cookie de formatinho de boy? Ele não queria um cookie redondinho, um cookie quadradinho. Ele queria um formato de boy. E esse boy, ficou lá waiting. His grandfather put the cookie inside the oven. You know? O grandfather dele colocou o cookie aonde? Inside the oven. So, he was waiting. Ele estava esperando o cookie. And then, when he comes and opened the oven, quando ele abriu o oven, no more cookie. What happened? O que aconteceu com o cookie? The cookie runs away. Uma preocupação recente de estudiosos contempla a necessidade de, no padrão interacional da sala de aula, os alunos terem chance de assumir os papéis tradicionalmente atribuídos ao professor, de forma que possam tanto ter voz e participar ativamente da construção do conhecimento, quanto o docente, problemizar situações, revelar as suas ações cognitivas na solução de problemas e relacionar o conteúdo enfocado a situações reais, ou no mínimo verossímeis ao uso, a comportamentos autorreflexivos e a construções de novos significados. Os trabalhos de pesquisadores interessados na compreensão da construção de conhecimentos em língua estrangeira têm se concentrado na análise das formas pelas quais ocorre a co-construção do conhecimento da língua-alvo por meio da interação social. A concepção é a de que, nos processos interativos, os construtos da língua estrangeira, como vocabulário, estruturas gramaticais, etc., aparecem primeiro no plano interpsicológico, ou seja, na interação, e emergem posteriormente no intrapsicológico, isto é, são internalizados. Esse processo de apropriação e internalização dos recursos mediacionais, construídos socialmente, acontece dentro da zona de desenvolvimento proximal, que talvez seja o construto mais conhecido e adotado da teoria de Vygotsky, e consiste numa metáfora para a investigação de como os recursos mediacionais são apropriados e internalizados. A zona de desenvolvimento proximal, na propositura vygotskiana original, é, portanto, o espaço reservado para a construção compartilhada de conhecimentos. Porém, não é um lugar situado num certo espaço imbricado com o tempo.